Olá, 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 sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos no nosso mundo de paz e luz. Aqui quem está falando é a Vanessa Ribeiro e é um prazer tê-los aqui no curso do baralho de Dona Rosa Caveira e os dizeres da Calunga. Eu vou começar, é tanta coisa na realidade para que a gente possa conversar, para que eu possa passar para vocês, que eu tentei organizar de uma forma para que tudo flua com mais tranquilidade. Mas saiba que, caso você tenha qualquer dúvida, é só você me chamar no telefone ou no e-mail que eu destinei para vocês, que lá a gente pode conversar sem nenhum problema. Não existe dúvida boba, dúvida pequena e nem tampouco motivo para achar que aquela pergunta não vale a pena. Tudo é válido, seja no grupo ou de forma privada, tá? Não garanto responder para vocês imediatamente, mas essa resposta virá, sem sombra de dúvidas. Também quero só deixar uma coisa clara, que eu não estou em nenhum estúdio profissional, eu estou dentro de casa, no meu local de atendimento. Então, barulhos não esperados podem surgir no decorrer do vídeo e eu peço para que vocês, por favor, desconsiderem, tá? Serão passados alguns exercícios e esses também serão feitos no grupo, tá? Aqui você vai ter a senha para ver e rever quantas vezes necessário for. Então vamos começar? Eu vou falar um pouquinho da minha história com essa dama. Tudo começou, ou era uma vez, uma menina de 13 para 14 anos que muito xereta, junto com outras duas amigas iguais, tão xeretas quanto, resolveram comprar um baralho. Era um baralho dos anjos, tá? Esses baralhos que a gente encontra em revistas em revistinhas, sabe? Tipo Avon, tipo Hermes, enfim, nessas revistas de grande circulação. Aí qual era nosso objetivo em ter um baralho? Era conseguir levar nossa vida com mais leveza fazendo adivinhações. Olha a loucura. E assim fizemos, achamos uma revistinha, dividimos o valor em partes iguais e compramos. Tempo depois, eis que o baralho chega. É o baralho dos anjos. Um momento eu mostro para vocês. E aí, depois de um tempo, elas cismaram que o baralho, que as respostas vinham de acordo com o que eu fazia as tiragens. E com ela, isso já não acontecia de forma assertiva. A princípio, eu achei que tudo isso era só uma tática para eu ficar jogando e elas não, né? E o que nós fizemos? Resolvemos testar o baralho em pouco tempo para que eles trouxessem as respostas, né? E aí, de certa forma, eu fui convencida por elas de que até que fazia um certo sentido. No começo, eu achava que nada passava de coincidência, porque como eu não tinha curso e o baralho tinha muitas instruções no verso, eu achava que nada mais era do que uma coincidência, né? E aí, depois elas disseram o seguinte para mim: olha, Van, como o baralho só funciona com você, nós duas tivemos a seguinte ideia: a partir de hoje o baralho é seu. É lógico que eu fiquei felicíssima, só que elas me disseram o seguinte: como todas pagaram, você vai ter que devolver a nossa parte, porque senão vamos sair no prejuízo. Eu fiquei tão doida com isso porque eu não tinha dinheiro para pagar, né? E nem ia poder pedir para os meus pais porque eles não iam me dar essa quantia, né? E eu tive a brilhante ideia de: tudo bem, eu fico com o baralho para mim, eu compro o baralho de vocês, devolvo a parte de vocês em dinheiro, mas a partir de hoje, quem quiser consulta vai ter que pagar. Para elas isso foi um desaforo, né? Como assim? Agora vai ter que cobrar, né? E elas me deram uma ideia um pouco melhor, que foi a seguinte: vamos fazer melhor. Para você nos pagar, nós vamos arrumar algumas clientes, você faz as suas adivinhações e você vai pagando e vai tendo dinheiro e vai ganhando seu dinheirinho. A princípio eu achei maluquice, mas eu achei legal. E falei, tudo bem, né? Vamos tentar. E aí o que acontece? Elas faziam divulgação do meu trabalho, que nem era um trabalho naquela época, para as meninas de outra sala.
né? Então era assim, quer saber se fulano gosta de você, se você tem chance de ficar com ciclano, ou enfim, a Vanessa dá consulta com baralho. Então é fácil, é só você procurá-la na hora do recreio no banheiro, que ela vai estar fazendo isso. Olha o absurdo. Dentro do banheiro de uma escola onde a energia sabe-se lá como era. E assim a gente fez durante um tempinho, né? Eu tava muito feliz porque eu tinha conseguido pagar as minhas amigas, tinha dinheirinho pro lanche, tinha dinheirinho para comprar as revistinhas da moda e tava tudo muito, muito legal. Só que isso começou a levantar suspeitas. Por quê? Quando eu descia na hora do recreio para ir pro banheiro, não passava muito tempo, vinha uma quantidade absurda de menina atrás de mim, né? Então, isso foi ganhando uma proporção muito grande. E a inspetora ficou um pouco receiosa do que estava acontecendo no banheiro, né? Porque era um entra e sai assim louco. E um dia, quando nós menos esperávamos, a inspetora entrou dentro do banheiro, né? Sei lá, pensando o que nós estávamos fazendo, e ela olhou para mim, sabe, disse assim: Vanessa, é isso que você tá fazendo? Menina, isso não pode ser feito aqui. Você tem noção do que você tá chamando? Você tem noção do trabalho que você tá fazendo? Eu respondi o que qualquer pessoa sem conhecimento diria: não, eu tô usando baralho, elas estão me pagando e não tem problema. E ela, como era uma mulher que já tinha um certo conhecimento, disse para mim o seguinte: tem problema sim, isso não pode ser feito aqui, isso é um trabalho sério. Sua mãe sabe o que você está fazendo? E eu respondi para ela com sonoro não, né? Porque minha mãe não podia sequer imaginar. E ela disse para mim o seguinte: olha, eu não vou te levar para a diretoria com a seguinte condição. A partir de hoje as suas consultas aqui acabaram e você não pode levar isso com tanta brincadeira, tá? Você tem que fazer as coisas de uma forma correta, você precisa de alguém sério para te orientar. Só que eu tinha 13 para 14 anos, então entrou por esse ouvido aqui e saiu por aquele. Como eu tinha muito medo de ir para a diretoria, porque iam precisar chamar minha mãe, coisa e tal, eu parei de fazer tiragens na escola e principalmente dentro do banheiro e fui para casa, né? Só que eu cheguei em casa bem preocupada, porque eu ia perder meu dinheirinho, e assim, e aí, como é que seria? E aí eu tive a seguinte ideia junto com as minhas sócias. Como a minha mãe trabalha o dia inteiro e minhas irmãs estudam à tarde, só fica eu e a minha avó no mesmo quintal, porém cada uma na sua casa, eu posso continuar fazendo essas tiragens dentro de casa. Por que não? E aí eu combinei que teríamos dia para atendimento. E as minhas sócias montaram uma agenda aonde tal pessoa ia tal dia, tal horário. Por quê? Porque tinha que ser tudo muito cronometrado. O horário que eu chegasse da escola, o horário que minhas irmãs saíam da escola, o horário para eu arrumar a casa, e antes tudo isso tinha que acontecer antes da minha mãe voltar do trabalho para ela nem sequer desconfiar. E assim eu fui fazendo durante um tempo, né? Só que como a minha avó não era boba, ela é uma avó, né, gente? É uma mulher vivida. Como uma menina de 13 anos acha que vai enganar uma senhora? Não existe, mas na minha cabeça era muito fácil. Ela começou a perceber aquele fluxo de meninas indo na minha casa. Então ela perguntou: Vanessa, o que você está fazendo? Respondi descaradamente: trabalho de escola. Ela perguntou a segunda vez: o que você está fazendo, menina? Olha lá. Falei: trabalho de escola, vó, fica tranquila, é só trabalho de escola. Na terceira vez, ela não perguntou. Eu lembro que eu fui levar uma das minhas clientes até o portão e quando eu voltei, a minha avó estava com o olho extremamente arregalado dentro da minha casa e ela assim tava abismada e ela fazia assim: Vanessa, o que é isso? O que você tá fazendo? E eu disse para ela: avó, eu tô tirando carta, tô ganhando dinheiro, isso não é bom? E ela falou: não, isso é um trabalho sério, você não tem conhecimento para isso. E se você não parar com isso, eu vou contar para tua mãe. E eu falei: ah, avó, mas eu ganho dinheiro e eu não prejudico ninguém. Ela falou: não, não.
as coisas não funcionam assim. Mas eu quero saber se você é boa nisso. Eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você pergunte aí para esse seu baralho se eu vou conseguir rever uma prima minha que eu não vejo desde que eu saí da minha cidade natal. E eu perguntei isso pro baralho, e o baralho foi muito claro dizendo que sim, que ela encontraria essa prima em pouco tempo. Eu achei que ela ia ficar felicíssima, ia me dar um abraço, né? E não, a reação dela foi muito diferente dessa. Ela ficou tão nervosa, tão brava, que ela deu um tapão na mesa e disse o seguinte: Olha, não se brinca com coisa séria e nem tampouco com meu sentimento. Você está proibida de mexer com isso aí. Você vai guardar para eu não te dar uns tapas e não contar para tua mãe. Eu fiquei com tanto medo que eu resolvi guardar o baralho, né? Perdi as clientes e o trato era não fazer e eu não conto para sua mãe. Não tinha mais a escola, não tinha mais o banheiro da escola, não tinha mais a minha casa para atender. E aí deve ter passado mais ou menos uns 6 meses e eu tava tranquila, né? Eu lembro, não vou lembrar que dia da semana é, mas eu suponho que seja um final de semana. Estávamos no quintal e minha avó tinha uma roseira muito grande. Ela estava mexendo com a roseira, coisa e tal, e de repente eis que alguém bate no portão e ela se vira, né, para saber quem é e pergunta: Pois não, o que deseja? Tinha uma outra senhora do outro lado e falou assim: Meu Deus, eu não acredito. É a minha Duquinha. Minha avó olhou e falou assim: Não pode ser, não é possível. E era a prima que o baralho tinha dito que ela ia encontrar. Por um acaso, essa prima também estava à procura dela, colocou um detetive para saber um pouco mais, e esse detetive achou a casa da minha avó e nos encontrou. E a minha avó ficou tão feliz a hora que viu a prima que ela falava assim: Que maravilha, que coisa boa! E eu não acreditei que o baralho, que a carta que a Vanessa tirou para mim disse isso, e você tá aqui, né? Minha mãe do lado, minha avó disse isso e a prima dela estavam tão felizes que na minha cabeça minha mãe não tinha percebido, né? Mas como minha mãe é uma mulher muito centrada e muito fina, ela ficou tranquila. Quando a visita foi embora, ela me puxou para o canto e disse: Que história é essa do baralho da Vanessa? O que está acontecendo? Que palhaçada é essa? E aí a minha avó veio à minha defesa e disse assim: Não, não tenho que brigar. A princípio eu achei que era uma brincadeira de menina, mas o baralho trouxe para mim uma resposta que eu procurava há mais de 30 anos. O baralho disse que ela ia aparecer em pouco tempo e ela tá aqui. Eu acho que a Vanessa tem uma história aí com esse baralho. Ao invés de criticar, vamos dar apoio, porque é o que ela tá precisando. Eu creio que isso vai ajudá-la de alguma forma, e fez um discurso muito belo acerca disso. Minha mãe não gostou, mas como ela tinha recebido uma ordem maior, que era da mãe dela, ela deixou eu continuar usando o baralho, né? Mas de uma forma muito restrita, tá? Para minha mãe, eu tinha que treinar com o baralho para o meu conhecimento. E assim eu fui fazendo. Então eu tirava cartas um pouquinho para minha mãe, um pouquinho para minha avó e assim ia. Conforme eu fui pegando mais confiança, a minha avó começou a divulgar o trabalho como oraculista, que nem era dessa forma que ela chamava, ela falava cartomante, que é uma palavra que eu gosto bastante, para as amigas dela. Então, quando alguém dizia assim: tô procurando uma cartomante, gostaria de fazer uma leitura de cartas, ela falava: minha neta faz. E ela faz bem. Só que eu acho legal a gente dar um dinheirinho para ela ficar mais estimulada. E assim eu consegui meus primeiros clientes, né? Senhoras, tias, sobrinhas das senhoras, netas daquelas senhoras. Então, com os 15, entre 15, 14, 15 e 16 anos, eu trabalhei muito com esse baralho dos anjos, né? E sempre fui muito assertiva e cada vez mais me integrando e interagindo com aquele oráculo, né? Ele me
me alimentava de uma certa forma. Quando eu digo alimentar, energeticamente, sabe? Ele me deixava bem. Até que eu sempre digo, quem faz 14, faz 15, 16, 17, e quanto maior você vai ficando, as suas ambições mudam. E eu não queria somente ou continuar tirando cartas. Eu queria estudar, queria fazer vestibular, queria namorar, queria fazer um monte de coisa. E foi isso que eu fiz. Eu naturalmente fui me separando do baralho para poder ter novas experiências. E isso aconteceu. E eu lembro que as minhas consultas diminuíram bastante por minha opção, claro. E para mim estava tudo bem. Isso para mim não era o problema, né? E eu lembro que depois de bastante tempo mesmo, eu continuava atendendo, continuava trabalhando. Nessa altura da vida eu já tinha filhos, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então o baralho começou a ser um trabalho paralelo, porque ele me trazia sim um dinheirinho, mas ele não era a minha principal fonte de renda. E naquele momento não era ao que eu me dedicava, né? Cada vez menos eu usava o baralho para qualquer finalidade. E eu lembro que um dia a minha avó olhou para mim e começou e disse assim: "Ah, filha, faz favor para a avó, puxa umas cartinhas para a avó saber o que vai acontecer com ela". E eu lembro que quando eu abri o baralho foi muito claro dizendo que aquela seria a última tiragem que ele faria para minha avó. Eu fiquei tão decepcionada e tão triste que eu falei pra ela: "Ah, avó, hoje eu não tô legal pra ler baralho não. Deixa que a gente faz isso mais pra frente". E eu lembro que em um mês a minha avó desencarnou e foi pro plano espiritual. Isso pra mim foi um motivo muito grande pra não dar sequência com baralho, porque quando eu fico muito emocionada quando eu falo isso, porque o que acontece? Conforme a minha inocência foi passando, o baralho foi falando sobre todos os assuntos. E falar de morte era um assunto extremamente difícil e doloroso. Imagina só, baralho falar para mim que a pessoa que tanto me incentivou a trabalhar com ele ia desencarnar em pouco tempo. Então o que eu fiz? Eu olhei pro baralho depois da passagem dela e disse o seguinte: até um dia. E fechei meu baralho para nunca mais abrir. Isso era o que eu pensava, né? Porque a vida dá voltas, a gente nunca sabe o que acontece. E eu ganhei uma afilhada linda, maravilhosa. E um dia, eis que ela ficou muito, muito mal. E eu não sabia o que ela tinha ou o que poderia ser feito para ajudar aquela menina. Enfim, foi uma coisa bem complicada porque sabíamos que não era humano. Porque todos os médicos já haviam sido consultados e eles diziam: ela não tem nada, ela é uma moça de 14 anos que está se desenvolvendo muito bem. Isso pode ser algum tipo de perturbação, né? E aí nós percebemos que talvez isso poderia passar para uma esfera diferente e poderia ser tratado como algo psicológico, né? Mas eu sabia que eu tinha o meu baralho guardado, mas para as pessoas eu tinha dito que eu tinha me desfeito das minhas cartas e que por isso não podia mais jogar. Então, essa minha comadre olhava para mim com aquela carinha triste e não disse logo de cara que a menina, que este problema não era físico. Ela chegava perto de mim e só suspirava tristemente, né? E um dia eu disse assim pra ela, depois do terceiro dia que ela foi lá em casa, eu falei: então, eu sei que você tem alguma coisa muito séria pra me falar e por algum motivo não tem coragem. Vamos conversar sobre isso? Ou você fala ou você fala. E ela me falou o seguinte: a nossa menina não tá bem, eu tenho certeza que o problema dela é espiritual e nessa altura eu só gostaria de falar com o seu baralho, mas que pena que você não tem mais. Para vocês terem uma ideia,
Faziam mais de 10 anos que eu não mexia, que não abria mais o baralho. Mas assim, muito mais que 10 anos. E eu fiz aquele olhar, né? Caramba, como é que eu vou dizer isso pra ela? E eu disse o seguinte, olha, eu tenho baralho e sim, vamos tentar pela última vez jogar, né? Abrir esse baralho para trazer alguma informação que possa nos ajudar. E assim foi feito. Depois de uns dias eu abri o baralho e ele conversou comigo maravilhosamente. Isso foi tão bom, porque conseguimos dar o direcionamento para essa moça, percebemos que o problema dela era espiritual e não por mim, mas por uma pessoa competente, por uma pessoa que sabia como, cuidou muito bem dessa menina e ela ficou muito bem mesmo. E eu fiquei tão grata que eu disse o seguinte, olha, eu quero muito fazer alguma coisa para te homenagear, cigana, porque até então eu achava que era uma cigana. Você sempre me valeu, você foi tão precisa nesse momento que eu quero deixar você com ela. E eu ouvi nitidamente ela dizendo o seguinte, eu não posso ficar naquela casa naquele momento, porque a minha energia é bem diferente do que a que você imagina. Por um momento eu achei que estava surtando. Eu falei, isso é um delírio, ninguém me falou nada e eu tô tão imersa nessa situação que eu estou ouvindo coisas, né? Deixei isso pra lá e arrumei um jeito de presentear minha cigana. E qual foi esse jeito? Esse jeito foi procurar alguém que conhecesse o baralho cigano para que eu começasse a fazer leituras dia sim, dia não, muito raramente, mas com a técnica, porque eu percebi que o estudo era fundamental para eu prestar um bom atendimento. E assim eu fiz, conheci essa pessoa, fiz o estudo e no meio do estudo do baralho cigano, que foi o primeiro baralho que eu estudei, ela percebeu que tinha algo diferente, porém ficou tranquila, né? Não falou para mim muito sobre não. Eu lembro que quando terminamos uma aula, essa pessoa, Rose, o nome dela, Rose Souza, a quem eu devo e tenho muito carinho, disse o seguinte, você não gostaria de ficar e conhecer uma outra vertente do meu espaço? Porque sim, tem um curso de baralho cigano, mas eu também toco umbanda aqui. Eu acho que seria de grande valia você conhecer esse outro trabalho. Na hora, como uma boa medrosa, eu disse para ela que não. Não, que eu estava lá para procurar o direcionamento para o baralho e que ficaria muito tarde, que seria difícil. Comecei a colocar um monte de empecilho para não ir, né, naquela umbanda. Por quê? Porque eu tinha medo e tinha muito preconceito também. Ela disse para mim: "Não, vai ser muito tranquilo, vai ser um trabalho com os pretos velhos. Você vem dar um abraço no vovô, um abraço na vovó e você vai gostar." Ok, consegui sair do serviço, consegui chegar nesse trabalho e fui muito acolhida, o que foi maravilhoso, né? E fiquei muito feliz, muito contente. Eu senti, como eu disse, o acolhimento e queria mais um pouco daquele bem-estar. Desculpa. E foi quando ela me disse: "Olha, semana que vem vai ter outro trabalho e nesse eu realmente gostaria que você se empenhasse para vir." Eu falei: "Claro, vou vir." "O que é o trabalho?" Ela falou: "É um trabalho da esquerda. É um trabalho de pombogira." Eu fiquei enlouquecida porque eu falei: "Não gosto, não é pra mim. Elas não são legais, elas têm uma energia ruim. Então, não, eu não quero." E além do mais, semana que vem são os dias mais complicados para mim, porque é final de mês e eu preciso entregar as coisas no escritório, coisa e tal. Não vai dar. Ela me disse o seguinte: "Olha,
Se for para você vir, elas vão te direcionar, se não, tudo bem. Ok, tenho a certeza que eu não iria conseguir. Vocês não têm ideia. Naquele dia eu saí mais cedo, bem mais cedo, e deu tempo tranquilamente para eu chegar no trabalho. Fui no trabalho, gostei, mas muito assustada, sabe? Procurando motivos para não ir de uma próxima vez. Enfim, né? Fui. Né? Mais uma vez fui acolhida, muito bem recebida e recepcionada por todos da casa. E no final do trabalho, ela me disse o seguinte: olha, eu gostaria, vamos ter um trabalho fechado, e eu gostaria que você viesse para esse trabalho de esquerda, porque existe aí algumas coisas que precisam ser melhor esclarecidas. Eu disse: para que coisas são essas? Ela falou: não, nada não. Você tem alguma saia que você possa vir? Eu falei: não, eu não tenho. Você tem alguma camiseta preta? Porque camiseta preta eu até tenho. E eu lembro que de pronto uma pessoa que se tornou minha amiga, claro, irmã, falou assim: não, eu faço uma saia para você rapidamente. Essa saia vai te servir, vai ficar perfeita. E por incrível que pareça, ela fez essa saia para mim sem ter as minhas medidas, né? Porque eu estava resistindo bastante, e levou no próximo trabalho. E eu lembro que nesse outro trabalho eu achei muito estranho, porque como eu já tinha ido em 2 vezes antes, o atabaque tocava o tempo todo. E neste trabalho em especial, onde eu tinha ido para o meio da roda e tinha deixado me envolver um pouquinho pelaquela energia, o atabaque por um determinado momento parou e só depois ele voltou, né? Mas na minha cabeça eu tinha dormido. Opa, o amor entra e dá lugar a, ou melhor, junto com o amor tem lugar para trabalho e tem lugar para todo mundo. Falo demais e falei um pouco da minha história com ela, né? Mas tem algumas coisas aqui que eu também quero conversar com vocês, porque antes de chegarmos aqui, muitas perguntas passam pela cabeça de vocês. Então, por exemplo, quem pode usar o baralho, né? Todos podem usar o baralho, tendo Dona Rosa Caveira como sua guardiã ou não, conhecendo Dona Rosa Caveira ou não. Entendam que o oráculo dela é um oráculo direcionador, é um baralho para cura. E com isso e por isso, todos que quiserem ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de cuidado, a egrégora Senhoras da Magia está aqui para isso, tá? Como é o meu trabalho com oráculo? Hoje eu trabalho com alguns oráculos, entre eles o da Dona Rosa Caveira. Neste momento vamos falar bastante e somente desse oráculo, talvez passando levemente por algum outro, tá? Mas não mostrando, e sim falando sem maiores detalhamentos. É importante que fique claro para vocês que quando eu falo de pombogira, eu não falo só de Dona Rosa Caveira. O curso, sim, é sobre o baralho de Dona Rosa Caveira, mas vou ler aqui um textinho aonde eu falo do mistério delas, tá? De todas elas, seja ela qual for. Então, pombagira é aquela que te traz a doçura, a capacidade de renovação. Em seus mistérios, revitaliza a vontade de viver e de vencer, mas sempre com trabalho e de acordo com seu merecimento. Pombagira não é Exu masculino. Pombagira te põe à frente, não é vagabunda, não destrói casamento, não trabalha por bebidas e joias, faz o trabalho sujo. O que eu quero dizer com isso? Ela consegue vibrar em campos tão densos que outras entidades não fazem esse trabalho. Então, desde que ela esteja atuando na lei, são elas que vão para o umbral e esses campos mais pesados, tá? As pombagiras já foram citadas até pelo nosso irmão Chico Xavier.
ela não é especialista em grandes amores, e sim em qualidade. Então, não pensem em vocês que por trabalhar com pombogira, por trabalhar com baralho de esquerda, você terá muitos homens ou mulheres, companheiros ou companheiras ao seu redor, porque isso não vai acontecer. Tá? Pelo menos uma que está equilibrada e trabalha para o trono da lei, ela não tem essa função, tá? A minha visão pessoal é uma moça em equilíbrio te desperta desejos incontroláveis, mas coisas boas. Ela tira seu pé do chão, ela te dá sonhos e, acima de tudo, ela ajuda você a conquistar. Porque a partir do momento que vocês conseguem interagir, você passa a ter uma companheira, uma amiga. E como uma grande amiga, todo respeito, além de ser muito bem-vindo, vocês começam a ter maior interação e as coisas fluem de uma forma muito tranquila e muito bonita, tá bom? Eu aproveito para fazer algo que é extremamente maravilhoso, que é passar para vocês o significado de cada carta. Eu sei que vocês têm um livreto, eu sei que o livretinho em alguns momentos pode ser um pouco... eu já ouvi essa palavra, mas não é a que eu mais gosto de usar, não. Ele pode ser um pouco raso, né? Mas entendam que o baralho é uma experiência sensorial, aonde nós contamos com o que a gente sabe e também contamos com o nosso dia a dia. Então eu convido vocês para viver o baralho, tá? Eu sempre digo o seguinte, que o importante é ressignificar. Então, dentro do propósito, dentro do que cada carta traz para a gente de mensagem, é bom saber que vocês sim podem colocar mais palavras de acordo com a sua vivência. É claro que não é interessante vocês saírem muito dessa linha do que está proposto, mas também não fiquem engessados. E é por isso que eu convido vocês para uma reflexão e, é claro, tendo qualquer tipo de dúvida, sugestão, a gente pode conversar e a gente pode agregar essas informações, quem sabe para um próximo livreto, quem sabe como um bônus, enfim. Juntos somos mais fortes e muitas informações fazem com que todos nós cresçamos, né? Então, vamos começar falando do baralho? A carta número 1, que é a caveira. Ela significa a presença feminina no jogo. Essa carta sempre fala de uma mulher ou da presença feminina, tá? Então, ela pode ser a mãe, a madrasta, a amiga, a chefe, a irmã. Tudo que se diz respeito sobre a presença feminina é esta carta aqui. Um outro significado dela é que essa carta ela é uma carta afirmativa. Então, essa carta, em perguntas diretas, ela sempre diz sim. E é claro que vamos ver um pouquinho de perguntas diretas lá na frente, tá? Com as tiragens. Então, essa carta, além de ser a presença feminina, além de ser uma carta de afirmação, ela fala de raciocínio, lógica e ponderação. Ela é a ação sem emoção, tá? Ela realmente é a mulher do jogo. Lembrando, ela sempre diz sim. Carta número 2, o Caveira. Ele é a presença masculina no jogo. Ele é a carta da negação. Então, ele sempre diz não. Ele é a carta da energia, do deboche, da ação, da coragem. Ele representa a farra em alguns momentos. Ele é o homem do jogo. Ele é o pai, o marido, o namorado, o amante, o amigo, o patrão. Quando dizemos sobre energia masculina e sobre essa vibração, ele vai aparecer, tá? E ele sempre nega, tá? Então, quando a gente precisar de alguma informação e a resposta for não, é o nosso amigão aqui que vai trazer isso pra gente. Carta número 3, o céu.
O céu é a melhor carta do baralho. Ela é a tranquilidade, a virtude, a dignidade, a harmonia, o sossego, a paz suprema. Ela é a solução, ela é a conexão do divino. Para vocês terem uma base, essa carta é tão maravilhosa que ela consegue positivar um jogo por mais triste que ele esteja. A carta do céu é a mão do socorro, ela é a luz no fim do túnel, ela é o que de melhor pode acontecer com a gente. Maravilha, né? É bom a gente saber que tem esse apoio. Carta número 4 é a carta do inferno. A carta do inferno, é bom entender que o inferno é uma situação e principalmente deixa eu ver como eu posso dizer, ela é uma situação e um momento em que a gente se coloca. Então, nós criamos o nosso inferno, tá? Através de pensamento, de ansiedade, de sofrimento, de desordem, de martírio, de remorso, de fraqueza, de crise, de ansiedade, com brigas. Então, entendam que as pessoas não nos colocam no inferno. Nós conseguimos estar no inferno. O inferno pode ser físico também, mas ele é principalmente uma situação mental. É onde a gente perde o controle, a nossa vibração baixa e ficamos propícios a uma série de energias negativas e todas as suas consequências. Carta número 5. Isso, o gerar. Essa carta só fala de gravidez no caso de pergunta direta. Essa carta, ela fala sobre produzir, sobre traçar, sobre procriar, sobre estruturar, sobre planejar, sobre organizar. Essa carta só fala sobre gravidez no caso de pergunta direta, ok? Carta número 6, umbral. Umbral é a visão dos outros em relação a nós. Umbral é quando somos manipulados e quando a opinião do outro é tão grandiosa a ponto de nos prejudicar. Umbral é sempre alguém que nos coloca através de fofoca, através de sofrimento e é principalmente através da crueldade. Então, uma fofoca pode colocar alguém no umbral. Um puxar de tapete também. O umbral é uma baixa energia, é uma energia negativa e é onde somos manipulados, tá? E assim, isso não são os nossos atos que nos levam para o umbral. Em muitos momentos é inconsciente. Por quê? Porque a gente pode estar sendo super solícita, super verdadeiro com as pessoas e eles estarem ali, ó, querendo o nosso mal e falando mal da gente para outras pessoas. Ela não é uma carta de fofoca, mas ela também é uma carta de fofoca, mas ela é principalmente uma carta que nos coloca em risco e isso é muito complicado. Muito cuidado, tá? Com o que as pessoas fazem e como as pessoas podem nos colocar no umbral. Carta 7 é a carta da luxúria. É uma carta que pede para que a gente reveja, para que a gente não perca o foco e nem o nosso equilíbrio. A carta da luxúria fala sobre todos os excessos, tá? Então, ela fala de bebidas, ela fala de droga, ela fala de vaidade, ela fala de preguiça. Para a gente saber exatamente de que forma essa carta está atuando, a gente vai precisar olhar nas cartas em volta para que tudo fique melhor desenhado e para que a partir daí a gente consiga formular e saber de que forma a gente pode melhor atuar. Mas no geral, ela é uma carta que fala de excesso, é para a gente tomar cuidado com o que anda fazendo demais, tá? Ou de menos. A carta 8 é a carta da fartura.
A carta da fartura, ela fala de abundância, de prosperidade, de riqueza, de desejo realizado. Ela é o ter, ela é o conforto material e expansão, tá? A carta 9 é uma carta que eu gosto bastante, que é a carta do corvo. Ela é uma carta com duplo sentido. Por quê? Quando eu sou corvo, o que é quando eu sou corvo? Quando você está tirando, quando você fez a deitada da carta e você vai descrever a Vanessa, que sou a sua consulente, eu sou uma pessoa submissa, uma pessoa que está querendo se esconder, eu sou uma pessoa que fala pouco e sou uma pessoa omissa, tá? Quando eu estou tirando as cartas para você, e você quer saber de uma terceira pessoa, namorado, patrão, chefe, enfim, qualquer uma dessas pessoas que é a terceira pessoa, se trata de uma pessoa que engana, de uma pessoa abusiva, de uma pessoa que usa as melhores palavras e não mede consequência para ela ter o que ela quer. Então, quando a terceira pessoa é o corvo, ela é uma pessoa ardilosa e que faz as coisas para o bem dela. Lembra daquela história da raposa e do corvo e a raposa? Onde a raposa diz assim para o corvo: cante para mim que a sua voz me encanta. Ela canta, o queijo cai e ela vai embora. É exatamente isso. Na terceira pessoa, você ouve o que quer e você é enganado. 10ª carta, trunqueira. Essa carta, ela não é física. Essa é uma carta de influência espiritual. Então, essa carta ela é uma energia, ela é um portal vibratório, é onde você pode direcionar as energias de acordo com o padrão de forma negativa ou positiva, tá? Dependendo das cartas ao lado, você vai conseguir ter essa melhor resposta, tá bom? Mas ela é espiritual, ela não é física. A carta 11, Calunga, já é uma carta que fala de físico. Então, a Calunga pode ser sua casa, pode ser seu lugar de oração, pode ser o seu trabalho, ela pode ser até o seu corpo, dependendo da pergunta. Então, a carta 11, Calunga, ela é tudo que é tangível, ela é tudo que é físico, tá? Carta 11, Calunga é fixo, tá? Ela é palpável. Carta 12, que é a mensagem, é aquela resposta que a gente recebe rapidamente, aquele comunicado que vem através de carta, de e-mail, de telefonema, de WhatsApp, é aquela resposta rápida, certeira e direta, tá bom? A carta 13 é o anjo de luz, né? Ela é uma carta que ilumina, que protege, ela é um espírito de luz, de superioridade, doçura e coragem. Ela pode ser um mentor espiritual e a sua proteção espiritual, tá? A carta 14 é o anjo caído. Eu sempre digo o seguinte, que tem momentos que somos o anjo caído e você vai entender por quê. O anjo caído é a inveja, o egoísmo, a revolta, o ódio, o ranço, o rancor. Ela desperta o lado sombrio das pessoas, tá? E é aquele momento de fúria, sabe? É aquele momento onde a gente precisa de controle para não fazer besteira. Em alguns casos, tá? Em casos mais extremos, de acordo com a tiragem, ele pode ser um obsessor. Mas o anjo caído não quer dizer necessariamente alguém morto. O anjo caído pode ser alguém vivo do seu lado. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e consome toda a sua energia? Então, ela pode ser um anjo caído sem sombra de dúvidas e sem nenhum problema. Carta 15. É a carta da cura. Então, ela fala sobre cura, melhora,
restabelecer. Ela fala de todo tipo de cura, seja física, mental ou emocional. Para que a gente saiba em que campo ela está atuando, vai ser necessário ver as outras cartas próximas, tá? A gente precisa analisar a jogada num todo. Carta 16. Magias e feitiços. Essa carta, ela fala de encantamento, ela fala de bruxaria, ela fala de simpatia, ela fala de mandiga. Ela é sempre algo físico. O que eu quero dizer com isso? Sempre houve uma ação. Não tem como, não tem sair a carta magias e feitiços e essa pessoa ficou só no campo do imaginar. Essa pessoa pode ter feito uma oração, essa pessoa teve algum ato e isso pode trazer algum resultado. Mas lembre-se que essa carta é uma carta de encantamento também, né? Mas ela também é uma carta de reza. Então, dependendo das cartas do lado, magias e feitiços pode não ser uma carta ruim, tá? Porque quando a gente usa a palavra magias e feitiços, a gente logo imagina uma pessoa que nos odeia fazendo um trabalho horrível para que a gente morra e que coisas horríveis aconteçam em nossa vida. Essa é uma possibilidade? Sim, mas a gente também esquece que a carta magias e feitiços pode ser aquela pessoa que gosta muito da gente e que no seu silêncio faz uma oração, manda um benzimento, um reiki, aquela pessoa que quer o nosso bem de alguma forma e não faz um alarme sobre isso, tá? Como eu disse, para a gente saber certinho, as cartas do outro lado farão total diferença para que a gente desvende para que a gente desvende e saiba o que e como fazer com essa informação, tá? Carta 17, que é a carta das luzes, pureza, virtude, iluminação, elevação. Essa carta, ela fala de elevar-se, ela põe em destaque o que você sabe fazer de melhor, sempre você à frente da situação. Então, quando eu falo aqui da carta de luzes, eu estou falando sobre coisas que você humanamente consegue fazer. Carta 18, Mágoas e Ressentimentos. Essa carta fala de feridas, de rejeição, de traição, de palavras que ferem, de mau uso de palavras e o quanto ela deixa uma reflexão, né? Que é o quanto podemos ferir ou ser feridos. Essa é aquela carta que quando a pessoa chega para você com esse propósito, a pessoa já vem de uma situação muito triste e que ela precisa muito mais ser acolhida. É a carta do colinho, sabe? Não colinho de quem chega, mas nós tentando dar um colinho, um conforto e um acalento para essa pessoa. Carta 19 é a carta da prisão. Ela só fala em prisão e xadrez no caso de pergunta direta, tá? Essa carta fala de aprisionar, mas aprisionar também pensamentos, de fechar, de estar restrito. Essa carta pode falar, por exemplo, de estar preso a alguém como um compromisso ou uma situação que você não consegue se desvencilhar. Entendeu? Essa carta de prisão, ela fala, por exemplo, de síndrome do pânico, de depressão, de qualquer situação que te limita e te proíbe de fazer coisas básicas e principalmente coisas necessárias. Carta 20, que é a carta do viajante. O viajante é um sonhador, ele é uma pessoa inquieta. O viajante é aquela pessoa que começa 20 coisas e não consegue terminar nenhuma. Por quê? Porque falta foco, ânimo e sobra curiosidade. Então, o viajante é aquela pessoa que você tem que sentar com ela e dizer assim, então, vamos traçar metas e vamos nos organizar e, acima de tudo, cobrar. Em muitos momentos somos o viajante, né? Onde o transtorno, a inquietação, a imprudência
faz com que a gente queira novos rumos, mas aonde a gente não cria possibilidade nenhuma para que eles aconteçam. Espero que até aqui vocês estejam gostando e caso tenham alguma dúvida, é só a gente conversar sobre, tá? Carta 21. Lua e seus mistérios. Essa carta fala de intuição, troca de experiências. Essa é a carta do sentir sem recorrer à lógica. Ela é total influência astral e espiritual. Sabe aquela vozinha? Aquele sexto sentido? É ela, tá? É a lua e seus mistérios. Carta 22, não podia faltar, né, gente? É avivamento de ossos. O avivamento de ossos, ele fala sobre aprender. Essa é uma carta onde a gente soma os nossos conhecimentos já adquiridos com outros conhecimentos. Não necessariamente conhecimentos acadêmicos, mas sabe aquela lição de vida, por exemplo? Sabe quando a gente aprende ouvindo o mais velho? Essa carta fala sobre esse tipo de conhecimento. Essa carta, em alguns momentos, fala também sobre realização de exames. Essa carta fala em aprender e em se especializar e diz o seguinte, que em alguns momentos a resposta pronta e a tradicional não faz sentido, que é necessário a gente abrir nossos ouvidos e nosso coração para que a gente veja, observe e absorva o que está ao nosso lado. Lembram que lá no começo a carta 1 diz sim, a carta 2 diz não e a carta 23, que é a guilhotina, ela responde como talvez. Por quê? A guilhotina é um corte que precisamos fazer e ela é um corte necessário para que as coisas fluam. E essa é aquela carta que quando a gente não faz, o destino vem e faz pra gente sem nenhum problema, tá? O destino vem e corta pessoas, tira situações, por quê? Porque aí já fomos avisados inúmeras vezes, mas por procrastinar, por medo, por uma série de motivos, a gente não toma uma atitude e ele faz isso pra gente, tá? E como essa carta diz talvez, na tiragem que eu vou passar para vocês, ela sempre dá um porquê, ela sempre te dá um norte, ela nunca diz talvez e fica por isso mesmo, tá? Carta número 24. Opa! É a encruzilhada. Essa carta fala sobre flexibilidade, refazer, caminhar. E essa carta fala o seguinte: escolhas com surpresas inesperadas. Cabe a você seguir em frente, pois tudo tem uma saída e para tudo existem várias possibilidades. Seja flexível, pois nunca sabemos o que nos aguarda na próxima esquina. Então, é você fazer, mas sempre estar aberto para novas situações e principalmente para as novas possibilidades. Carta errada. Carta 25, Coruja. Essa carta fala sobre olhar, sobre usar sua sabedoria sem julgamento. Essa carta pede prudência, essa carta pede um olhar diferenciado, essa carta pede para que você saia da situação e observe tudo em volta, na frente e atrás. Quando eu digo em volta, sobre tudo o que está acontecendo, na frente, o que você pode ganhar ou perder, e para trás, se isso não está se repetindo por uma falta de ação sua. Carta 26, que é a carta da sepultura. Essa carta fala sobre fechar ciclos. Esta é a carta que fala de morte desde que sejam em perguntas diretas, tá? Ela fala em renovar, recuperar, renascer. Ela fala sobre estruturar-se e fala sobre início ou fim de ciclo. A carta 27, o infinito.
Essa carta fala sobre compromisso, sobre firmeza, sobre fixar, firmar, consagrar, estabelecer, equilibrar. Essa carta fala de compromissos sérios, amizades verdadeiras e até sobre afetos, desde que as perguntas sejam claras e diretas. 28 é a carta do gato. Essa carta fala sobre você ser visionário, argumentar e ser estratégico. Ser estratégico não é ser trapaceiro, é usar e ter bons argumentos para que você consiga as coisas com maior fluidez, tá? Entendam que o gato não é sacana, mas o gato é visionário. Ele tem jogo de cintura e ele tem molejo. 29 é a carta do reinado. Então, ela fala sobre vitórias difíceis e demoradas. Ela é a justiça sendo feita, ela é o recomeço, ela é o reconhecimento, desculpa. Ela é a vitória depois de muito tempo. Ela sempre fala, ela sempre garante um final feliz, mas depois de muito tempo, de muitas lutas e até com alguns sacrifícios, tá? Fechando o jogo, carta número 30, carta e coroa. Essa carta, ela põe você de frente com a sua verdade e você paga ou recebe de acordo com seus atos. Ela é a carta do desvendar. Essa carta sempre mostra quem é quem no final das situações. E por enquanto eu deixo vocês com essas informações. E é claro, se você tiver alguma dúvida, não hesite em momento nenhum em me chamar para que a gente possa conversar. Já já eu volto com uma outra parte do vídeo, tá bom? Paz e luz.